Hello guys, tudo bem? Vou tentar dar uma explicada sobre as regiões, porque eu acho que assim é mais fácil, daí a gente economiza tempo. Deixa eu ver se tá pegando bem aqui, ó. Uhum. Ahn, então, deixa eu tirar as camadas aqui. Isso é Cormir. Aqui tem os biomas de Cormir, as florestas. Deixa eu tirar os labels só por um momento. E os emblemas. Aqui tem as florestas que eu mostrei para vocês. O, vou abrir um outro mapa de referência. Eu sei que vocês não conhecem muito de Cormir, mas vocês vão passar a conhecer. Esse é um mapa mais padrão. Tu tem o Lago do Dragão embaixo, o Dragonmere, o Pântano Vasto, o Pântano de Tum, a Floresta do Rei, porque Cormir é o reino da floresta, tem essa grande floresta no meio. Essas Stormhorns, que os chifres da tempestade, eles fazem uma proteção natural, assim como os Thunder Peaks à direita, e a Rudok Forest aqui. E em cima já é um enorme deserto, o deserto de Anahô, que vai bem pro norte. E aqui tem as Stonelands, que à direita vai para outros reinos, aí embaixo vai para outros. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Mesma coisa, só que com outro design. E aí, o que que mudou assim nos últimos anos? Alguma coisa que vocês têm que ter essa atualização. Há uns 200 anos, esse pântano de Toonland teve uns eventos relacionados a Silvanus, um deus da floresta que ah, transformou esse pântano numa floresta, por isso que aqui tá como floresta, não como pântano. E aquilo que está escrito sobre a expansão militar que Cormyr teve, ela foi para tomar esse norte aqui, as Stonelands, essa região aqui, e para tomar o sul do Dragonmere, que é o sul do lago, e também Toonlands, que é, vou abrir um mapa maior ainda aqui. Ó, aqui é Cormyr vista do continente todo. Deixa eu tirar essas inúmeras. Aqui é o continente todo. Ele é meio que Europa, né? Vou dar uma de nerdão e vou mostrar mais ainda. Aqui, ó. Esse é o mundo todo de Toril. Parece um pouco com a Terra, tem alguns reflexos. Faerun tá onde teria a Europa. Então aqui em Faerun é aqui que a gente vai jogar. Isso aqui é isso aqui. A gente tá vendo uma região meio Europa, então aqui embaixo tem o Equador e tal. E aqui nesse miolo tem Cormir. Daí que a gente dá um. Nesse mapa mais genérico, tem menos localidades, é claro. Pode ver que tem a Dragon Coast aqui, não é Cormir oficialmente. Os pântanos de Tum estão aqui, que não é mais pântanos, as Stonelands. Daí, quais são os reinos vizinhos? Tem a Sembia, à direita, que está sempre incomodando Cormir. Tem os vales. Os vales não são unificados, são vários vales, são tipo uns 16, 12 vales, são várias regiões autônomas que se reúnem para se chamar de vales, mas são diferentes. Aí tem o Highdale, Shadowdale, Mistledale, Deependale. Daí são várias localidadezinhas dela aqui, são os vizinhos de Cormir nessa parte, são na maior parte do tempo aliados de Cormir, diferente da Sembia. Cormantur já é um império élfico. Aqui para baixo não tem muito reino, não tem muita localidade, assim, organização de outras civilizações, mas aqui a gente já tem que é um grande império naval, uma coisa meio ibérica, meio Portugal, Espanha. Aqui a gente já tem Turmish e Tetir aqui mais ao sul. Então, na dinastia Férez, Cormir, que normalmente é essa caixa, ela foi expandida, ela foi, em vez de terminar nos chifres da tempestade, foi até Sunset Mountains, pegou a Costa do Dragão, porque a Costa do Dragão tem essa Trade Road, que é uma rota muito importante, vai desde Westgate, Portão Ocidental, até Erebor e conecta com e conecta a Trade Road, ela vai de Westgate, vem pra cá e conecta com a Costa da Espada. A Costa da Espada tem o que aqui, ó, mais à esquerda? Baldur's Gate. Baldur's Gate é igual o jogo, ó. Ele vem do rio Shantar, vem até aqui, ó, e aqui sai da Sunset Mountains,
que é parte de Cormyr já. Então, o rio que cruza Baldur's Gate, ele nasce nas divisas de Cormyr. Aqui em cima e aqui embaixo, ó. Aqui mais em cima tem Waterdeep, que é bem famosa. Baldur's Gate. Enfim, tem bastante vizinho, bastante lore pra gente trabalhar. Uh, Cormyr conseguiu pegar essa região, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui não como bioma, mas como estados. Cadê os labels? Tu vê que a Dragon Coast agora é uma região de Cormyr, mas não o Westgate, porque o Westgate é uma cidade muito forte. Ela é a Baldur's Gate desse lado do mundo. Muito forte, muito potente, assim, não tem como dominar, não naquele momento, não naquela situação que Cormyr estava, precisaria de mais esforço de guerra e tal. Mas ficou já bem satisfatório essa tomada para a esquerda. Vou dar uma explicada sobre cada um deles, só para vocês saberem. Bom, Dragon Coast foi essa tomada mais recente. O rei Meriadoc, o rei de fogo, né? Ele tomou, custou a vida dele, mas acrescenta muito poder aquisitivo para Cormyr. As Toonlands é igual à Terra dos Tullies, igual a Campina do Game of Thrones. A região mais rios, mais pradarias, planícies, mais plantação, né? Um povo mais simples, mas ainda assim muito orgulhoso. Fairlin é relativamente nova, né? Começou junto com os Felis ali e com a troca da dinastia foi quando eles fizeram esse evento que transformou o pântano em floresta. Aqui tem a maioria humano, assim, 90% de toda a Cormyr é humano, tá? O jogo é bem grounded, bem pé no chão, humano, até porque a gente tá mirando numa coisa meio Game of Thrones, então, assim, 90% humano. Algumas exceções vão aparecer aqui e lá, Fairlin é uma dessas exceções. Se a gente voltar pro mapa do mundo aqui do continente, você sabe que aqui embaixo tem essa península, que às vezes é uma ilha, às vezes é uma península, de Chult, que é conhecida como Jungles of Chult, que tem dinossauros e um povo dinossauro chamado Saurian. Saurians. Alguns desses migraram para Cormyr na Era dos Felis e foram acolhidos e eles criaram assentamentos aqui. 200 anos depois, esses assentamentos já são cidades. Eles têm algumas casas, poucas casas nobres, sabe? Mas ainda assim tem. Então, assim, é uma coisa meio mistura, mas dá para se dizer ainda 70% humano aqui. A mesma coisa aconteceu em Veilstone alguns anos depois, na era, não do Mephisto nem do Olivier, mas na era do Meriadoc, com Veilstone, só que com gigantes. Eles acolheram gigantes, falaram assim, ó, a gente te dá terra, a gente dá títulos nobiliários se vocês protegerem o norte da Goblin Marches aqui, que são uma região, e do deserto de cima, que vem muito monstro, vem muito gnoll, monstro, Goblin, Orc. E daí alguns gigantes tomaram essa região que receberam esses títulos para proteger. Muito parecido com os vikings ali da Normandia, que protegeram o norte da França. Regiões de Helmlands é bem grande, bem rica, bastante cidades importantes, né? Tipo um contraponto à Terras da Coroa aqui. Shieldmark é uma região tampão que protege a Terra da Coroa e o resto de Cormyr da Sembia. Sembia é aquele inimigo que tá toda hora vindo, sabe? Toda hora tem uma merda, querendo invadir os vales, querendo invadir a Cormyr. E Shieldmark é uma região mais cascuda, os caras mais militares, os caras que, tipo assim, a gente protege o reino há 1000 anos, as casas aqui. Acho que talvez seja a região com mais casas, tem 30 casas nobres. E é. Os caras ponta de seta, assim. Os caras mais militarizados, mais brucutu, mais belicoso. Tem nobre, tem política, mas eles estão querendo saber de chincha. As Stonelands, uma região nova também, tomada pelos Feres. Como ela pega um pouco desse norte aqui, um pouco de Analhoi, um pouco dos vales, ela tem uma cultura um pouco diferente. Alguns tradicionalistas de Cormyr vão dizer que não são cormirianos. Eles são cormirianos diferentes. Tem uma pele mais oliva, eles têm uns costumes ligeiramente mais diferentes, mas eles são cormirianos com orgulho e eles protegem.
pique um pouco o Shieldmark, eles protegem essa passagem, protegem o norte de Cormyr por muito tempo, só que com menos intensidade. E diferente de que protege contra a Sembia, que é um reino, aqui protege mais contra monstros que vêm do deserto, tem esse histórico mais de criaturas. E por último, essas duas regiões, né, Elfhold, que tem a floresta Hulak Forest, que é a Hulak Woods, ela é uma região que tem um pouco mais de elfos, meio elfos também. Tem, todas elas são regiões nobiliárias, com Major House, com casas vassalas, aqui de elfos. E essa, Valkenburg, à direita, é a última região, e é de anões. Quando os Obarskir voltam, o norte se torna Obarskir. Então, Helmland é meio que liderando, se aliando aos Obarskir que retornaram. Stonelands vem junto. E Veilstone, apesar de ser gigante e do Meriadoc ser o rei gigante, não porque ele era literalmente um gigante, mas porque ele era honorariamente um gigante, o pessoal falou assim: ah, Veilstone está com a gente, eles são de gigante, gente gigante. Mas quando o rei morre e vem o Musgrave, que é o príncipe, filho dele, os gigantes falam assim: não, a gente era leal ao Meriadoc, não o filho dele. A noção de honra dos gigantes é um pouco mais. ah, Tu tem que fazer por merecer, agora que com o Meriadoc era uma história, como escrevi outra. E acaba que esse trunfo na manga se vê falso porque eles se aliam ao Obarskir, que apesar de não ser a dinastia que acolheu eles, eles acharam que era um jogo melhor para eles. Então, esses três do norte já estão aliados. E Tunland, aqui no sul, também é Obarskir. Apesar de não estar geograficamente conectada, ela é o último reino Obarskir. Daí, depois vem os reinos Feres, da dinastia Feres. São esses mais aqui, ó, mais juntados. Dragon Coast, porque foi basicamente levou a vida do rei para fazer e ah, eles são muito gratos a ele, né? Quando tu conquista novas terras, tu tem que botar novos nobres ali. Então tu eleva algumas pessoas que não eram nobre a nobre, né? Então, tipo assim, agora que a gente tomou aquela rota, alguém tem que cuidar de Oversult, pegar os impostos. Fulano, tu é o novo nobre de Oversult. E esse cara começa uma casa nobre. Então, muita gente na Dragon Coast é grato aos Felis por isso. Por essa expansão, trouxe essa gratitude que eles querem retribuir. Então, a lealdade da Costa do Dragão está com os Félios na Terra da Coroa, assim como os Chifres da Tempestade também, sempre, né, um povo muito honrado. Eles acreditam que, mesmo com os Obarskir tendo um histórico, assim, os Obarskir eles foram os reis por 1.300 anos. Porra, fundaram Cormyr. Só que teve uma hora que eles não conseguiram mais. E os Félis tomaram a coroa. Eles não tomaram violentamente. Eles tomaram do tipo, alguém precisa cuidar desse lugar, a gente vai cuidar. Os Stormhorns, eles entendem isso. E eles apreciam isso. Então eles estão do lado dos Félis. Do tipo, não que eles estejam contra os Obarskir, querendo que os Obarskir morram. Eles só acham que o claim do Félis é melhor. Porque é isso, é sobre claim. Ferling, imagina, assim como a Costa do Dragão foi criada pelos Félis nos últimos 200, 300 anos, Ferling é quase a mesma coisa, né? Tem esse laço, assim, de, porra, eles que expandiram, eles que nos deram essas terras, eles que nos proveram isso, então a gente tem uma certa dívida com eles. Esses três aqui é um pouco mais tricky. Shieldmark ainda não se decidiu. Eles estão com uma guerra civil dentro deles. Eles estão. Alguns querem Ferris, outros querem o Barsky, uns querem os antigos e tradicionais, outros querem o novo que está fazendo melhoras. Então, assim, é uma questão de ponto de vista. E a Major House, os Daltonhorns, ainda não bateram o martelo, ainda não se decidiram. Um, os Valkenburg, por outro lado, não estão em guerra civil. Eles estão apenas esperando para ver qual vai vencer, o Fez ou o Barskir, para pular do lado do vencedor. Não que eles achem isso vergonhoso, covarde. Eles só, na posição deles, eles querem ir atrás do mais forte, assim, do mais
do principal. E porque eles estão confortáveis nas montanhas deles, né? São anões, aqueles não. Por que eu vou descer das montanhas para lutar? Até então ninguém mostrou para eles um, o porquê. E Elfhold deixei por último porque é um pouco mais tricky, que é eles falaram assim, ó, cara, a Olivier, ela era uma alta elfa, ela vive 1000 anos. E então imagina, é um reino de humanos. Todo mundo vive 70. O Félix Mephisto foi lá e deu a coroa para Olivier e falou: Ó, minha filha, agora é tu. E a Olivier começou a tomar um rage, um hate, né, dos nobres, porque, porra, a gente vai morrer aqui 10 vezes e essa mulher ainda vai ser rainha. Como pode uma rainha ser rainha, uma elfa ser rainha de humanos? Devia ser uma humana, não uma elfa. Ela governou por um tempo, ela foi uma conhecida como a Rainha de Ferro, né, super militar. Schildmark gostou muito dela, ela fez muita guerra contra a Sembia, ela que começou essas expansões. E daí a Olivier falou uma hora assim, ah, guys, coroa é do meu filho, tô abdicando. Sei que vocês não querem que eu, né, passe 800 anos aqui, então fiz aí umas décadas, brilhei, fiz meu jogo, entreguei meu conteúdinho, agora é do meu filho, e eu tô saindo de Cormyr, pegando uns elfos e tô indo pra Cormantur montar um império. Hoje o império de Cormantur é dela, ela é a rainha, né, a coronal, que se chama, capital é Mithranor, e ela é a coronal de Cormantur. Nas Black-Woods ficaram alguns elfos para trás. Elfos que na época ela reconheceu como nobres, ela falou, vocês são nobres. Porque os Oberskir nunca reconheceram os elfos como nobres. Para os Oberskir, os elfos eram selvagem, bicho, selvagem. E então os Férez deram o título de nobre para os elfos. A Olivier deu, reconheceu. Não, vocês são nobres, vocês estão nessas terras há muito tempo. Os que ficaram falaram, viram ela lá do outro lado das montanhas construindo o Império e falaram: gente, agora é nossa hora. Vamos aproveitar que o norte está lutando contra o sul e vamos construir um reino nosso aqui, vamos independência. E eles coroaram o Rei Verde, que é um nobre elfo. E não ajoelharam nem pro norte, nem pro sul, nem pro Orsk, nem pro Sete. Falaram assim: não, a gente não conhece ninguém. A Hulakwood é nossa e a gente é um reino separado. Isso basicamente é como se eles tivessem entrado em guerra com os dois, né? Porque nenhum dos dois, nem os Férez, nem os Oberskir, querem perder 20% do seu território. Tu não simplesmente chega assim pro Lula e fala, ó, agora o Rio Grande do Sul é independente. O país, né, o reino, a nação, ela não quer perder território, não quer perder domínio, não quer perder recursos. Tu não pode fazer isso. É um pensamento separatista. Eles fizeram. Só que por que eles fizeram agora? Porque nenhum dos dois tem organização para peitar essa escolha. Eles aproveitaram que estava num entrave ali e usaram dessa cartada. Claro que isso foi muito recente. Vai ter pressão dos dois. Talvez eles se alinhem a algum deles para se defender. Talvez eles se alinhem nenhum. Não sei se os Obarskir e os Férez estão preocupados mais em parar os elfos do que em se matar. Mas é basicamente isso, né? Gigantes em Veilstone. Aqui tem o povo das Stonelands, as Terras da Coroa e as Helmlands. Shieldmark em Guernsville, os anões esperando. Aqui a Campesina, a nova Costa do Dragão tomada. E Fairley. Espero que tenha ficado um pouco mais explicado a situação geral.